Douglas Luiz, cria das categorias de base do nosso Cruz Maltino. Qual é a situação, meu amigo vascaíno? O Douglas Luiz, ele sempre foi um destaque no Vasco, por onde foi criado e se destacou logo nos seus primeiros passos no futebol profissional, no futebol inglês, vestindo principalmente a camisa do Aston Villa. E esse grande destaque que ele teve, principalmente no Aston Villa, o credenciou a ser vendido para o Juventus da Itália. O Juventus teve interesse na contratação do volante Douglas Luiz e o comprou no meio do ano passado por um valor próximo aos 150 milhões de reais. DG é um craque, mas infelizmente acabou não conseguindo, só para dar com exatidão o valor não foi de 150, foi de 168 milhões de reais, só para dar aí com exatidão o valor que o clube italiano pagou pelo DG. Mas, meu amigo vascaíno, o DG não conseguiu mostrar no Juventus o futebol que ele teve. E tem, tá? Que ele teve no Vasco, que ele teve no Aston Villa, na Premier League, no futebol inglês. Ele não está conseguindo desempenhar bem no clube italiano. E hoje o grande problema passa até pelo próprio treinador. O DG ele foi comprado pela Juventus na janela do meio do ano passado. E é normal todo jogador ter um período de adaptação. Ele saiu da Inglaterra e foi para a Itália. O futebol inglês para o futebol italiano é um futebol completamente diferente. A escola italiana é uma escola defensivamente muito forte, diferente da escola inglesa. Estamos falando de um outro tipo de futebol. E em pouco menos de 5 meses na Juventus, logo em janeiro desse ano, o clube italiano já queria se livrar do Douglas Luiz. O clube italiano não estava demonstrando muita paciência com o volante, com passagens pela seleção brasileira. Para você ter noção, em janeiro, após ser gasto 168 milhões de reais pelo DG, ele só tinha 9 jogos com a camisa da Juventus, tendo uma média de 34 minutos por partida. E para piorar toda essa situação, recentemente, o técnico, ou melhor, o ex-técnico da Juventus, Thiago Motta, ele disse as seguintes aspas. Ele, relacionado ao Douglas Luiz, veio à Juventus só para tirar fotos. Então, meu amigo torcedor vascaíno, isso caiu como uma bomba na imprensa italiana e isso motivou o Douglas Luiz a querer de fato sair da Juventus. O próprio Douglas Luiz até questionou, ele disse, por que uma contratação como eu não jogou 2 partidas consecutivas com essa camisa durante o período em que Thiago Motta estava no comando do clube italiano. E ele ainda disse, não vim aqui apenas para ficar postando fotos, ninguém fez isso e eu quero que as coisas sejam diferentes. Vim aqui com um propósito. Agora eu quero que você me responda, direcionado ao Thiago Motta, que disse que o DG foi à Juventus só para tirar fotos. Por que contratar alguém como eu e não deixar 2 partidas consecutivas como essa camisa? Então, assim, a situação do DG é hoje uma situação muito ruim lá. O Douglas Luiz, que sempre foi um atleta de seleção brasileira, cotado para ser o camisa 5 da nossa seleção, craque de bola, diferenciado, um dos melhores nomes da Premier League, um jogador que foi comprado por 170 milhões de reais, hoje vive o seu pior momento na carreira. Além dessa situação ruim dentro de campo, fora de campo a situação também é muito complexa. O DG, que namorava há algum tempinho com uma jogadora bem famosa, salvo engano, Alice Kishman, o nome dela, algo do tipo. Alice é o primeiro nome da garota, da mulher. Ele terminou esse relacionamento recentemente, então a situação do DG está muito ruim dentro e fora de campo e ele quer sair de Turim, quer sair da Itália. E aí entra o assunto Vasco, sim. Por quê? A Juventus hoje está disposta a ouvir ofertas. A Juventus ela está disposta a ouvir interesses pelo Douglas Luiz, seja por um empréstimo, seja por uma venda. A Juventus quer ouvir uma proposta de saída para o jogador. Todos sabem do talento do DG, todos sabem da bola que esse rapaz tem, todos sabem como é diferente. E hoje o problema do Douglas Luiz, para ele não estar conseguindo desempenhar na Itália, não é por questão técnica. Porque futebol ele tem e com 26 anos de idade, meu amigo, tão jovem, nem no auge ele chegou ainda. O problema hoje do DG é emocional, é de se reencontrar com uma alegria, com uma felicidade de desempenhar
o esporte futebol. E nada mais do que nesse momento em que você está mal na carreira, que você está mal emocionalmente, você voltar para o lugar onde você ama. O Douglas Luiz, meu amigo vascaíno, diferente de muitos crias, é alguém que sempre demonstrou amor pelo Vasco, é alguém que sempre, quando tem férias, vem ao Rio de Janeiro para assistir a um jogo do Vasco, vem para a sua casa, a sua família, dentro de uma comunidade, que eu não sei a comunidade do DG, mas ele reside em uma comunidade aqui no Rio de Janeiro, a sua família reside numa comunidade, ele sempre está presente com os crias na comunidade dele, né? Com a rapaziada, é alguém que ama isso daqui, é alguém que ama o Rio de Janeiro, é alguém que ama o Vasco. Então nada melhor do que, ao meu ver, tá? Para o Douglas, do que se reencontrar com a felicidade, se reencontrar com o Vasco, e aí entra o Vasco da Gama em si. Alô Pedrinho, alô diretoria, um ano de Copa do Mundo. A janela do meio do ano será uma janela fundamental, pois todo jogador que olha para uma Copa do Mundo vai utilizar essa janela para tentar, de alguma forma, dar um passo a mais na carreira e buscar uma convocação na Copa do Mundo de 2026. E nada melhor do que um jogador para buscar a convocação para a Copa do Mundo do que atuar no futebol brasileiro. Hoje o futebol brasileiro se tornou novamente uma vitrine para uma convocação. O DG é um jogador que não vem sendo convocado. E talvez o que ele precise, além de, é claro, voltar a desempenhar em alto nível, é estar aqui no Brasil. Então por que não? Porque a diretoria do Vasco não chega lá na Juventus e fala, olha Juventus, o Douglas não tá bem aqui, tá triste aqui, mas tem uma proposta. Vamos fechar um empréstimo de 1 ano. Deixa o Douglas vir ao Vasco, se destacar no Vasco, ganhar uma convocação para a seleção brasileira, se valorizar e com 27 anos ele volta para a Europa através de uma venda. O Vasco só utilizar o Douglas Luiz, ou aliás, o Douglas Luiz só ser para o Vasco da Gama um espaço para ele conseguir se revalorizar no mercado. Em 1 ano, o Douglas faz um estrago aqui no futebol brasileiro positivamente. Então, alô, diretoria, vamos correr, porque eu tenho certeza que se o Vasco dá esse papo no Douglas Luiz, ele vai fechar. Porque, além de ser o Vasco da Gama um amor para ele, o sonho dele é aqui no Vasco atuar ao lado do Felipe Coutinho. O Douglas, ele tem o Felipe como grande ídolo da carreira dele. O Douglas Luiz já chegou a atuar ao lado do Coutinho, entretanto no Aston Villa. E ele, em lives, em programas, ele sempre falou muito sobre isso. Está aparecendo aí na imagem a vocês, inclusive. Esse dia foi a apresentação do Felipe Coutinho aqui em São Januário, no ano passado, quando ele retornou. Esse rapaz que o Felipe Coutinho está abraçando é o pai do Douglas Luiz, é o pai do DG. Então há um relacionamento muito legal entre a família do Coutinho e a família do Douglas. E esse relacionamento foi muito criado, né, a partir do momento que o Douglas jogou com o Coutinho no Aston Villa. E além disso, são 2 crias, né, do Vasco da Gama. E ele já disse, abre aspas, isso em uma live, né, na Twitch, dou a minha palavra. Eu volto pro Vasco sem medo nenhum de falar. O que eu queria muito era jogar com o Coutinho no Vasco. Ele ainda diz em um outro momento, meu sonho é jogar com o Coutinho no Vasco, queria muito. Queria não, eu quero. Nas minhas férias agora, com certeza, eu vou visitar São Januário. É um sonho do DG jogar com o Coutinho. Inclusive, em 2023, quando ele estava jogando junto com o Coutinho no Aston Villa, o Aston Villa publicou uma postagem dele ao lado do Coutinho, e aí o próprio Douglas disse, vem tranquilo, Vascão, já já estamos voltando. O homem quer, e para mostrar mais do que nunca, se liga aí às palavras, né, do próprio DG, após uma partida quando ele ainda estava na Aston Villa, perguntado em voltar ao Brasil. Existem rumores no Brasil de que ele poderia voltar para o Brasil. Do seu contato no dia a dia com o Coutinho, como que você sente ele? Realmente ele tá muito feliz, eu sempre converso, a gente brinca muito sobre a gente voltar junto pro Vasco. E espero que isso aconteça um dia, da gente poder jogar junto lá, mas ele tá muito feliz aqui, nosso foco é aqui no momento. Acho que ele tem 30 anos agora e um jogador pode jogar em alto nível até os 35, então acho que ele não tem essa pressa de ir pro Brasil agora. E ele foi lá e colocou nas redes sociais, né? Porque querendo ou não, os rumores vão acontecer, ainda mais quando a janela está aberta.
prioridades do clube no Brasil e vendo que ele não está jogando aqui, acha que ele realmente quer sair e quer ir para outro clube, mas ele está muito feliz aqui, por isso que quando eu fiz o gol, fui lá, dei um abraço nele, ele me mostra sempre a felicidade dele de estar podendo treinar com a gente junto, a gente está junto, tem o Diego também, então eu sempre procuro sempre elogiar eles, tá do lado deles, porque é um momento difícil, né? Quando a gente não tá jogando, o Diego que tá lesionado. Então a gente tem que procurar abraçar os nossos, né?